Do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E vamos a mais uma videoaula. Hoje é a nossa videoaula número 8, dando continuidade ao capítulo 3 do nosso livro, certo? Que tem como tema o que interessa aos pintores. Então, na nossa aula passada, aqui na página 39, nós falamos sobre o movimento surrealismo. Eu deixei uma atividade para que vocês fizessem. Alguns alunos já me enviaram, outros ainda não. Então, esses que não fizeram, peço que assistam a videoaula 7 sobre o surrealismo e façam a atividade baseada no que vocês aprenderam na nossa aula, tá? Os alunos que já me enviaram fizeram um bom trabalho, entenderam o que era para ser feito e eu fiquei muito satisfeita. Vocês estão de parabéns. Então, continuando com os movimentos artísticos, hoje nós vamos falar sobre uma obra, tá? Chamada As Meninas. Vou mostrar aqui para vocês, aproximar, né? Essa obra, As Meninas, aqui na nossa página 40, isso é. Então vocês podem acompanhar aqui comigo. Ela foi pintada por um artista chamado Velázquez e ele viveu no século 14, 15, né? E eu vou falar um pouquinho dessa obra para vocês. Nessa obra estão retratados alguns personagens do Palácio de Alcázar, em Sevilha, na Espanha. Então temos o rei, temos a rainha, vocês vão acompanhando aí no livrinho de vocês, né? Temos a infanta, que são as filhas do rei, que não são herdeiras do trono, entre outros. Quem seriam esses outros, né? Um desses outros que são retratados nessa tela é o próprio Velázquez, né? Então nós podemos encontrá-lo aqui à esquerda, né? Não sei se para vocês é à esquerda também. Eita, temos aqui uma visita. Então nós temos o próprio pintor e foi uma das primeiras obras a retratar a pintura na própria pintura. Então, deixa eu tirar nossa visitante. Então, vocês observando aqui a pintura, vocês vão ver que ele se pintou pintando. Interessante isso, né? Então, baseados nessa obra que nós acabamos de ver e observar os detalhes, eu quero que vocês façam a atividade seguinte da página 41. Vou ler junto com vocês e aí vocês vão estar fazendo e na próxima aula nós faremos a correção, ok? Então aqui, na obra As Meninas, o pintor Diego Velázquez utiliza a técnica de luz e sombra para criar ilusões de espaço. Ou seja, ele evidencia alguns elementos da obra, a criação da luz, então tudo que está mais claro é para evidenciar, né? Sobre a infanta Margarida e ao fundo escuro da sala que cria a sensação de uma área mais distante. Então ele trabalha assim, com as cores mais escuras e as cores mais claras para dar uma sensação de proximidade ou de distância. Aí temos aqui a questão. Associe as afirmações abaixo com as letras indicadas na obra apresentada na página anterior. Então, vocês vão ver que aqui na obra nós temos umas letras A, B, C e D, ok? E aí nós temos aqui no livro, né, essas tarjetas aqui, verde, laranja, e aí vocês vão associar a letra ao que está escrito aqui. Tudo bem? Então, essa é a primeira. A segunda questão. Quais elementos retratados na obra possibilitam identificar que o homem da esquerda é o pintor? É um pintor. Por que vocês acham que esse homem que eu mostrei para vocês é um pintor, né? O que aqui mostra ali que identifica ele como um pintor? E a terceira questão. Por que podemos dizer que existem um retrato e um autorretrato nessa obra, hein?
Nós aprendemos lá em Gêneros da Pintura o que é o retrato e o que é um autorretrato. Por que essa obra a gente pode chamar de retrato e de autorretrato, né? Então, tá? Essa página 41 fica como atividade e aí nós vamos na próxima aula fazer a correção. Passando agora para a página 42, nós vamos falar sobre um outro artista, um pintor conhecido por Pablo Picasso. Alguns de vocês já devem ter escutado falar, né, no Pablo Picasso. E o Picasso, ele ficou muito conhecido pelo movimento cubista. Então aqui, olha lá a nossa visita, ela está gostando da aula, não é, Mel? Aqui na nossa página 42, nós vamos ver aqui a obra do Picasso. E o que vocês podem perceber observando essa obra? Vou deixar vocês pensando aí uns minutinhos. Olhem bem, olhando essa obra do Picasso e virando a página, olhando esta obra do Velázquez. O que é que vocês acham que tem de semelhante? Bom, não sei se vocês conseguiram ou não conseguiram perceber, mas então eu vou falar para vocês. O Picasso, ele fez uma releitura da obra do Velázquez, ele se inspirou, né? Eu sempre uso esse termo com vocês, né? Faça uma obra inspirada nisso ou naquilo, não é verdade? Então, o Picasso, ele se inspirou na obra do Velázquez e fez uma releitura das meninas, do quadro As Meninas, porém utilizando as técnicas do movimento cubista. Então vocês podem olhar aí no livrinho de vocês e vocês vão perceber que tudo está meio quebrado, desconexo, né? Que são as características do movimento cubista. Não é nada muito assim, a pintura não é muito certinha, é uma coisa assim meio disforme, como se fossem traços, cubos mesmo, por isso chamado cubista, né? Então, um dos artistas que o Picasso muito se inspirou foi o Diego Velázquez, tá? Para fazer as suas obras. E aqui nós temos uma atividade prática para que vocês façam uma pesquisa de outros artistas em que Picasso se inspirou. Tá? Mas aí é mais mesmo para efeito de informação, não é nenhuma atividade formal. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre Picasso, sobre as obras dele, nós vamos futuramente também falar mais, vamos se aprofundar mais, falar sobre os períodos do Picasso, porque ele não teve só o cubismo. Antes do período cubista, ele teve o período azul e o período rosa, onde ele pintava todas as obras dele em tons de azul e em tons rosa, né? Então, assim, a vida e a obra do Picasso é muito interessante, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais detalhado mais pra frente, tá legal? E aí, continuando aqui na nossa página 43, tá aqui, outras recriações. O artista italiano Giuseppe Arcimboldo, difícil, né, esse nome, mas eu consegui falar, que viveu em 1527 a 1593, representava pessoas de maneira única. Por exemplo, ele se inspirou em um retrato do imperador Rodolfo II, e aproveitando alguns elementos como a barba e o colar do monarca para criar uma obra ao seu estilo. Então, olha só, que interessante aqui. Nós temos a obra, tá? Que foi pintada por Hans von Aken, acho que é assim que fala. E aí, o Giuseppe fez uma releitura. Pegou e colocou várias frutas no lugar e fez uma outra obra baseado na primeira, tá? Usando frutas, legumes, muito estranho, né? Retrato do imperador Rodolfo II. Então aqui
é a obra do Hans von Aken e aqui é do Giuseppe Arcimboldo, a releitura. E aí, mais uma atividadezinha do livro. Observe as obras acima e produza um pequeno texto citando as principais semelhanças e diferenças entre elas, tá? Então eu quero que vocês observem bem, com bastante atenção as duas obras, o que elas têm de diferente e o que elas têm de semelhante. E aí façam um pequeno texto aqui na página 43. Ok, alunos? Então essa semana eu não vou passar nenhuma atividade prática, vai ser só as atividades mesmo do nosso livro, tá? Para que vocês também possam ter uma semana mais tranquila, sem muita coisa para fazer, né? Mas aí eu aguardo que vocês me mandem a fotinho das atividades do livro e na próxima videoaula nós vamos iniciar com a correção das atividades. Qualquer dúvida me procurem no plantão e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.